Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus possa nos envolver em sua paz nesta noite, em que reservamos em nossas agendas alguns minutos, poucas horas talvez, para a experiência espiritual mais profunda e coletiva. Acredito que a maioria tenha acompanhado a entrevista concedida pelo médium Divaldo Pereira Franco na madrugada da última quinta para sexta-feira a Jô Soares, na TV Globo. E nós gostaríamos de pensar daquela entrevista de 17 minutos, um minuto para termos uma amostra da riqueza do pensamento deste herói do Espiritismo, especialmente naquele momento em que Jô Soares fica impressionado quando Divaldo declara a sua idade de 89 anos, já caminhando para os 90. Dia 5 de maio de 2017, Divaldo completará 90 anos de idade. E quando Divaldo declara a sua idade, imediatamente ele passa a explicar, a demonstrar a razão que o levou a isso, a longevidade e, sobretudo, a jovialidade. Porque algumas pessoas até alcançam os 90 anos, no entanto, sem a saúde e sem, sobretudo, a saúde mental, sem o equilíbrio, sem a paz, sem a serenidade e a simpatia que Divaldo revela a todos nós no trato pessoal. Nós vamos, então, apresentar o áudio por apenas um minuto, para que a gente possa ter uma ideia da grandeza do pensamento de Divaldo quanto às razões da sua vida longa e amorosa. Parece que estamos com um problema, não somente de vídeo, mas agora também de áudio. Mas, enfim, vou retomar, em síntese, o que Divaldo teria dito a Jô. Quando ele declara a sua idade, Divaldo imediatamente diz que a alegria de viver é o seu segredo. E, na sequência, apresenta outras pequenas razões, mas, sobretudo, essa, a alegria de viver. Ora, porque muitos de nós, normalmente, renunciamos à alegria de viver sob a justificativa que atravessamos problemas muito graves, desafios que não são comuns. Como a dizer, ora, você não passou pelo que eu passei. Se você tivesse experimentado a dor que atravessei, com certeza você seria uma pessoa com dificuldades de entender as outras, seria uma pessoa, enfim, um tanto desconfiada, etc, etc. Mas o que seria essa alegria de viver, né, que Divaldo coloca logo em sequência a sua idade? Se observarmos, Divaldo vive sob a companhia de espíritos que também têm histórias difíceis. Há uma coincidência muito interessante. Divaldo é o 13º filho de uma família baiana. O último filho. Um filho, inclusive, fora da idade. E ele também psicografa um espírito que foi o 13º filho de uma grande família. Nós nos referimos ao maior poeta da Índia, talvez o maior poeta do século XX, Rabindranath Tagore. Tagore também teve muitas dificuldades, sobretudo ao se aproximar dos 40 anos. Ele, aos 39 anos, sofreu um grande golpe. Ele teve a morte da sua esposa lá no seu currículo, a morte da companheira,
com quem era casado há 19 anos. Na sequência, a morte de um dos seus filhos. Depois, a morte do seu pai. A morte de um segundo filho. E, por último, a morte da filha dele. Em 10 anos, o maior poeta da Índia, Prêmio Nobel da Literatura em 1913, pela sua obra Gitanjali, que ele teve o cuidado de escrever em Bengali e depois ele mesmo reescrever uma espécie de tradução para a língua inglesa. Este grande poeta, ele em 10 anos atravessou 4 grandes lutos. 4 grandes lutos. Inclusive, um desses lutos por suicídio. Então, é um drama que a gente podia dizer, este homem seria a figura mais amargurada da Terra. Mas quando começamos a ler os poemas de Rabindranath Tagore, seja os que ele escreveu quando estava encarnado, seja os que ele psicografou por Divaldo Pereira Franco e continua psicografando, ou por Dona Vera Coim, aqui de Recife, do Lar Espírita Chico Xavier, nós percebemos uma outra pessoa, uma jovialidade, uma esperança, uma confiança em Deus incomum. Então, como é que uma alma tão sensível, porque um poeta não acontece assim, de improviso, quem lê a obra O Consolador do Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, lá vai perceber que a alma do artista é uma alma elaborada na sequência de muitas reencarnações. O artista, diferentemente da pessoa comum, ele tem uma alta sensibilidade, daí porque a alegria, a dor, as emoções, os sentimentos são mais intensamente percebidos, experimentados pelo artista. Aquilo que para nós dói um pouco, no artista dói imensamente. Então, a alma de um poeta é de uma sensibilidade fora da média. Então, se um luto dói a cada um de nós, imaginemos esses 4 lutos na alma de Rabindranath Tagore. E aí nós percebemos que esse espírito, hoje, comunicando-se por Divaldo, aliás, não somente hoje, porque Divaldo conta que em 1949, ele estava no seu quarto, em grande quietude, e começou a ouvir uma música muito delicada, muito envolvente, muito suave, uma cítara, próprio dos arranjos das músicas indianas. E aquilo foi tomando conta do ambiente. De repente aparece aquele homem, de uma barba branca e aqui acolá prateada, de uma beleza, um rosto um tanto negro, olhos grandes, penetrantes, cabelos brancos. Quem conhece a figura de Rabindranath Tagore sabe que ele é exatamente assim. E o Espírito diz: quero que você escreva para mim alguns pensamentos de luz. E a partir deste dia, Rabindranath Tagore, a partir de 49, ele passa a psicografar por Divaldo Pereira Franco. Em 1957, Divaldo teve a oportunidade de participar de um evangelho doméstico, numa casa de uma amiga de Chico Xavier, com um médium mineiro, na cidade de Matozinhos, no interior de Minas Gerais. E lá, o espírito Tagore, mais uma vez, psicografa o poema Louvor. E diz assim para Chico: diga para Divaldo que este poema deve ser o prefácio do livro que eu estou escrevendo por ele. E Divaldo nada tinha dito a Chico Xavier. Desde 49, Divaldo recebia Tagore, mas não tinha comunicado a ninguém absolutamente esse segredo. Em 57, o próprio Espírito vai dizer isso a Chico. Divaldo toma aquela psicografia manuscrita e aguarda. E só vai publicar um livro de Tagore em 1965. É o segundo espírito que ele publica, porque ele publica em 64, Mestre de Amor, que é o primeiro livro de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Em 65, mas Divaldo não coloca aquele texto Louvor como prefácio. Esse texto só vai aparecer quando Divaldo escreve o segundo livro de poemas de Rabindranath Tagore, Estesia, já na década de 80. Um detalhe interessante,
Divaldo reuniu aqueles poemas e, na ignorância dele, ele não sabia, nunca tinha ouvido falar quem é esse Tagore, quem é esse poeta da Índia. Ele não sabia, ele não tinha lido em enciclopédia, embora Tagore tinha sido prêmio Nobel em 1913, Nobel da Literatura. Mas ele desconhecia. Então, por cautela, nos anos 60, Divaldo tem um encontro com o professor Carlos Torres Pastorino, um grande literato brasileiro, um grande escritor, professor de grego e latim, ex-padre, conhecia muitas letras clássicas, e quando apresentou aqueles textos psicografados para o professor Pastorino, o professor Pastorino e a esposa ficaram impressionados, mas justamente a Pastorino, que era um professor de letras clássicas e conhecia também Tagore no original e também em inglês. Mas isso aqui não é somente o Tagore que eu conheço, traduzido em língua portuguesa de forma maestral por Guilherme de Almeida. Isso aqui parece o Tagore realmente da Índia, o original. Pode publicar, Divaldo. E aí o professor Pastorino se empenhou para que Divaldo publicasse Filigranas de Luz, pela editora mantida pelo próprio professor, a editora Espíritos. A primeira edição saiu pela Espíritos. E aí nós passamos a ter o conhecimento desse poeta. Quem conhece Tagore sabe que verdadeiramente ele é o poeta mais sensível, mais completo do século XX. Alguns dizem assim, mas Gibran, Khalil Gibran? A gente percebe em Gibran um poeta num alto nível de conflito. Há páginas belíssimas no Profeta, mas há certos textos de Gibran que há muita amargura, há muita dor, há muita inquietação, há uma certa revolta. Ele mesmo, Gibran, tinha as suas dificuldades em Paris, no campo do afeto, fumante inveterado. E Tagore, pelo contrário, era um homem que se empenhou pela Índia, amigo pessoal de Mahatma Gandhi, fundou universidades, se empenhou ao máximo para que houvesse uma integração do Ocidente com o Oriente, um divulgador do pensamento, era uma pessoa que fazia campanha contra qualquer preconceito cultural. Então era esse espírito de mente larga, de coração aberto, que na primeira oportunidade, com autorização do mundo espiritual, se integrou ao grupo de entidades que estão sob o comando de Joana de Ângeles, espírito, e passou a escrever já 3 livros por Divaldo Pereira Franco: Pássaros Livres, Filigranas de Luz e Estesia. São obras de embevecimento, obras que exigem de cada um de nós muita sensibilidade. Não pode ser uma leitura aligerada. Algumas delas foram até gravadas pelo psicólogo de Pernambuco e colocadas à disposição na internet. E o que nós percebemos é exatamente aquilo que Divaldo colocava. Divaldo, à semelhança de Tagore, ou Tagore, como queira, sofreu imensamente as muitas lutas que Divaldo enfrentou, não somente em favor do espiritismo, mas suas lutas pessoais. Teve na sua família muitas dificuldades. Dramas domésticos, um irmão altamente materialista, que depois que esse irmão desencarna, Divaldo teve a possibilidade de visitá-lo nas regiões mais trevosas, mais difíceis, e ouvir a dor desse irmão. Teve também a dificuldade, a provação de acompanhar um suicídio dentro de casa. A sua irmã Nair, por envenenamento, numa cena de ciúme, ela se mata porque viu o esposo sentado num bar com uma mulher desconhecida e uma pessoa fofoqueira disse: olha, acabo de ver seu esposo com a outra mulher ali. E naturalmente a fofoqueira fez um drama, construiu uma obra literária, dessa das novelas das 6, achando que havia um romance entre o marido de Nair e aquela senhora que estava conversando com ele na mesa de um bar, na mesa de um restaurante. Nair, muito sensível e atormentada, por força até de uma entidade inimiga, ela faz um movimento e se envenena, por força daquela dificuldade. Divaldo vê o drama de Nair e outros dramas diversos, que ele inclusive conta no programa de Jô Soares, desde os 4 anos de idade, vendo espíritos dentro de casa, e, enfim, com aquela
necessidade de explicar a todos, uma criança que mal sabia o que estava acontecendo. Então, Divaldo, na sequência dos anos, ele viu desafios dentro de casa e foi resolvendo um a um, sabendo escolher a melhor parte, crescendo espiritualmente. Ele conta, por exemplo, contou-nos outro dia em Salvador, que uma das suas irmãs tinha uma dificuldade de relacionamento, uma intransigência com seu pai, Francisco, enorme. Quando o pai chegava em casa, a irmã se trancava no quarto. Nunca dirigia a palavra ao próprio pai, não sentava com ele à mesa, absolutamente, em momento algum. E as pessoas em casa passaram a se adaptar, a aceitar aquela situação, porque aquilo parecia ser muito forte. A moça ficava transtornada. E Divaldo sabia o segredo espiritual, as entidades revelaram porque a sua irmã jamais se aproximava do seu pai e tinha aquela mágoa, nunca ficava à sua presença. Divaldo disse que na existência anterior, o seu pai Francisco tinha estuprado essa que era a sua atual filha. E ela não conseguia perdoar, nem se recuperar da cena, a ponto de evitar o pai em qualquer situação. Uma única vez na vida, Divaldo teve a oportunidade de ver esta sua irmã se dirigindo em lágrimas ao seu pai Francisco. Foi exatamente na situação em que ele estava moribundo, ali nas vascas da morte. Ele fez questão de pedir aos outros filhos para que trouxesse aquela irmã, aquela filha, para se despedir dela, para ouvir dela o perdão que ele aguardou a vida inteira. E nesse dia, a moça titubeou, quis ir, mas não teve forças para ir ao quarto e falar ao pai. Mas Divaldo a estimulou e houve aquela cena. Ela entra, cai em prantos e finalmente diz que perdoava o pai. Nos últimos minutos da existência, ela conseguiu declarar isso. São apenas alguns lances biográficos deste homem que nós passamos a admirar, que por muitas vezes nas suas viagens à Europa, para poder economizar e trazer mais recursos para a Mansão do Caminho, a obra social que ele mantém em Salvador, ia com bolsas pesadíssimas, com livros a serem vendidos e, enfim, divulgar a doutrina espírita e manter a Mansão do Caminho. E outros tantos, que as pessoas que são da sua intimidade e os seus biógrafos sabem o quanto Divaldo, na sequência desses 89 anos, soube, de algum modo, usinar as suas dores, soube fazer essa alquimia, transformar a dor em alegria de viver. Por isso faz todo sentido quando nós lemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, quando o codificador traz para análise uma das bem-aventuranças, e ali coloca naquela seção Instruções dos Espíritos, textos excelentes, e não poderia ser de outra forma. Nesse capítulo 9, começa com a afabilidade e a doçura, um texto do Espírito Lázaro, um texto tocante. Na sequência, o texto da paciência, depois o texto obediência e resignação, e por último, o texto a cólera, assinado pelo pai da homeopatia, Samuel Hahnemann. Mas no texto a paciência, nós temos uma assinatura, um espírito amigo, que foi psicografado na cidade de Havre, na França, em 1860. E esse texto, na verdade, hoje nós sabemos, é do espírito Joana de Ângeles. Ele deu duas comunicações foram aproveitadas pelo codificador, ali nessa sessão, Instruções dos Espíritos, porque nós sabemos a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, via de regra, transcrições da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, depois análises de Allan Kardec e um encerramento, via de regra, com as Instruções dos Espíritos. Allan Kardec recebeu mais de 1000 comunicações de todas as partes do mundo,
e fez uma seleção rigorosa, um pouco mais de 100, e as aproveitou para o fechamento de cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, dentre essas aproveitadas, uma delas é exatamente a paciência do Espírito Joana de Ângeles, que lá assina como um espírito amigo. E o que nós temos? Exatamente ali, uma sentença que abre o texto, que parece absurda para quem entende a paciência, porque escreve o espírito amigo, ou Joana, como queira. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ela encerra: sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos. Quando nós falamos em paciência, normalmente a paciência está associada à lógica do tempo. A paciência é uma oposição, é uma negação, é uma alternativa, antípoda à ansiedade. Há pessoas pacientes que sabem esperar e as pessoas ansiosas que não esperam de forma nenhuma. Desde roer unhas até ficar batendo perna ou fazer qualquer coisa, então cada um vai manifestar a sua ansiedade. No entanto, o Espírito não trata a questão propriamente do tempo, ele trata o problema do sofrimento, como o sofrimento é recebido. Daí porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. As pessoas que efetivamente crescem, elas cresceram exatamente pela dor. Então, quando nós observamos a história de Divaldo Pereira Franco, quando a dor chegou a ele, a dor vinha chegando, e ele na entrevista vai dizer isso, é preciso fazer enfrentamento aos problemas sem submeter-se a eles, sem sucumbir. Essa é a grande estratégia. Porque se a gente pudesse elencar, levantar todos os problemas que ele resolveu ou enfrentou durante a vida, a maioria das pessoas teriam já enfermado, estariam com certeza num quadro psiquiátrico. Mas por que parece Divaldo tão jovial, tão alegre, tão motivado, tão esperançoso? Porque ele tem estratégias evangélicas diferentes de enfrentamento às dificuldades. Essa é a grande chave. E se Divaldo consegue fazer isso, por que nós também não conseguiremos? É uma outra questão. Então nós fazíamos aquele paralelo com Tagore. Em 10 anos, em menos de 10 anos, em 9 anos, 4 lutos. Lutos muito fortes. Se tomarmos um outro espírito, Victor Hugo, o grande literato francês, muitas dificuldades. Exílio, 18 anos, teve que deixar Paris, a França, por força da ditadura de Napoleão III, e ir para a ilha de New Jersey, no litoral inglês. Depois, dificuldades enormes no casamento, a incompreensão da esposa. Na sequência, a morte de um filho, depois de uma filha, depois um outro filho por afogamento, depois a loucura de uma filha. Tudo isso, a gente lê esses romances de Victor Hugo e diz, mas quanta sensibilidade, quanta beleza, quanto romantismo, mas o que custou a Victor Hugo adquirir essa sensibilidade e essa capacidade de ver flores onde apenas a pessoa vê cinzas. Então, no caso do espírito Tagore, nós vamos encontrar exatamente isso. A grande capacidade de uma assimilação da dor, como a dor sendo um instrumento para as pessoas que desejam construir a paz íntima, a paz interior, como Caroline citou na sua prece agora há pouco, antes de nós. Existe a paz exterior. Quando Joana de Ângeles vai escrever um texto sobre a paz, lá na obra Filho de Deus, Paz em Ti, ela vai dizer que existe a paz externa, a paz das armas, o armistício, a paz política, o arranjo dos diplomatas, que é uma paz fictícia, uma paz frágil, uma paz de conveniência, de acordo entre lideranças, e que, às vezes, por uma questão econômica, por uma questão política, é imediatamente negada, é desconstruída. Basta ver, por exemplo, que a Segunda Guerra é a paz da Primeira Guerra mal resolvida. O mau acordo, está aí o professor José Otávio de História, que pode nos ajudar. A Segunda Guerra, já é verdade, aquele armistício mal arranjado era quase uma declaração de uma próxima guerra. E foi o que aconteceu.
Então existe de fato essa paz externa, mas é uma paz que no fundo é uma ameaça, não há nenhuma garantia. Mas existe a paz íntima, a paz interior. Allan Kardec, em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, vai pensar uma passagem de Jesus em que o problema da paz é colocado de forma controversa. Quando ele vai dizer, não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Mostrando que todos nós, em algum momento, vamos de fato enfrentar um conflito íntimo profundo, de rompimento consigo mesmo, de estabelecer uma guerra contra si mesmo. É a espada, o corte, a necessidade de estancar, às vezes, um passado que vem se prolongando na forma de tendência, que nós identificamos e percebemos o desconforto que aquilo traz e que é preciso brecar, é preciso impedir que um comportamento, muitas vezes automático, permaneça desafiando os nossos dias. Daí porque ele vai falar nas figuras opostas, que o pai vai ficar contra o filho, a filha contra a mãe. Na verdade, como assim? Quem é pai hoje foi filho, se não foi nessa, claro, foi nessa, mas foi em outra existência, mas será que foi um bom filho, um bom pai? Enfim, esses papéis ficam em conflito dentro de si mesmo. Às vezes, a filha de hoje tem consigo um conflito de uma péssima mãe que foi numa outra existência. E muitas vezes projeta isso na sua atual mãe. A dificuldade de relacionamento com sua mãe ou com seu pai tem a ver com os papéis que essa pessoa viveu, mas não viveu bem em reencarnações passadas. Então é preciso que, de fato, essa falsa paz, ela seja colocada como um conflito aberto. E a pessoa começa a ficar em conflito consigo mesmo. Esse é um conflito de crescimento, um conflito necessário. Então, o próprio Jesus já percebia que a paz interior é um desafio para todos nós. Às vezes a pessoa diz, mas eu perdi a minha paz, eu estava tão bem, quando tal ocorrência se sucedeu, aí pronto, meu mundo ruiu, e aquilo que eu achava que era paz, que era tranquilidade, eu não tinha mais juízo. Chico Xavier, por exemplo, é essa figura que nós aprendemos a admirar, é um outro herói, pelo seu alto grau de espiritualidade, de santidade. Mas Chico disse que certa vez um episódio doméstico o afetou de tal modo que ele ficou desequilibrado, a partir de uma avaliação do espírito Emmanuel. Chico tinha um problema com uma das suas irmãs. E Chico tinha também um cachorro. Mas esse cachorro estava um pouco adoecido e dava um tanto de trabalho. Chico corria muito, mas antes de ir ao trabalho, ele fazia questão de tratar do cachorro. Um desses vira-latas que ele tinha adotado, ele tinha aquela alma franciscana. Então, Chico, às vezes abria mão do sono, um pouco menos de sono, mas enfim, renunciava da sua agenda para dedicar-se à enfermagem do cachorro. E a irmã dele disse, mas coitado do meu irmão Chico, sofre demais, porque trabalha muito, corre muito, e ainda por cima tem que cuidar desse vira-lata. Ela disse, eu vou fazer uma caridade com ele. Eu vou terminar de matar esse vira-lata, porque aí Chico não vai sofrer tanto, vai ganhar tempo para trabalhar, vai parar de correr. E quando ela viu o cachorro meio agonizante assim, tal, disse, é hoje que esse cachorro vai a óbito, né? Chico vai gostar do que eu vou fazer. Sem perguntar nada a Chico, ela, né, promove ali a desencarnação do cachorro, uma espécie, né, de eutanásia veterinária, né, e despacha o cachorro para o além de qualquer forma. Quando o Chico chega, esperando, enfim, ter aquela possibilidade de ver o cachorrinho, se ele estava melhor, o cachorro está lá, naquela situação. E ela, naturalmente, ela faz como o pessoal do Estado Islâmico, ela assume o atentado, né? Fui eu, Chico, né? Eu fiz a caridade por você, eu sabia que você estava sofrendo muito, eu sabia que esse bicho não passaria de hoje, então eu fiz a minha caridade.
para você não se atrasar mais no serviço, para não ficar o tempo todo com esse cachorro, eu apliquei uma coisinha aqui e ele morreu em paz. Está vendo, Chico, que eu sou sua amiga? Irmã é para isso. E Chico sofreu aquele impacto, né? Porque ele é de uma sensibilidade. Nós sabemos de um outro episódio, que certa vez, na casa dele lá, apareceu aquela formiga saúva, né? E alguém ameaçou, olha, essas formigas amanhã eu vou matar todas elas, vou colocar aqui formicida do mais forte, quero ver se aparece uma depois. E Chico, desesperado, conta, né, Ramiro Gama, foi lá conversar com as formigas à noite, minhas irmãs desapareçam daqui que amanhã vai ter morte geral, né? E diz Ramiro Gama que as formigas, ou os espíritos que tangem as formigas, entenderam o recado, no dia seguinte elas desapareceram, foram fazer um formigueiro em outro lugar. Quando alguém veio aplicar o formicida, não tinha mais formiga. Mas enfim, voltando ao cachorro, para termos uma ideia da sensibilidade deste homem, desta alma, né? Ele ficou assim, e desde aquele momento, ele perdeu a paz. Ele continuou tratando a irmã com carinho, mas no fundo ficou magoado. Ela teve o poder de desequilibrá-lo. Quando ele olhava para a irmã, lembrava do cachorro, e dizia assim, ela foi muito impiedosa, né? Eu sei que ela quis fazer o bem, mas ela não tinha o direito, né, de assassinar o meu cachorro, né? E ficou pensando aquela coisa, e toda vez que via a irmã, vinha aquele pensamento, aquela emoção, e ele já estava ficando alterado. De fato, ele perdeu a sua paz. Até que Emmanuel diz assim, Chico, nós temos um problema. Qual é o problema, meu irmão? Se você continuar assim, não temos condições técnicas de trabalhar. Como? Você está o tempo inteiro, o seu coração está mergulhado numa mágoa, num pensamento de guerra em relação à sua irmã. E eu desejo transmitir algumas coisas puras, mas a sua mente já não é mais capaz de captá-las, porque você não tem paz íntima para isso. Então, Chico, você tem que resolver esse problema. Mas como assim? Você tem que, de algum modo, fazer as pazes com a sua irmã. Mas eu fazer as pazes com ela, ela que tem que me pedir perdão, é ela que matou meu cachorro. E começou a apresentar as razões dele. Mas Chico, não espere que sua irmã tome a iniciativa. O que é que sua irmã gosta tanto? Procure saber, né, qual é o desejo de consumo dela. O que ela deseja mais. Procure presenteá-la. E vamos ver o que acontece. Mas se você continuar assim, sem paz no coração, não teremos condições de psicografar. E Chico ficou preocupado. Porque, de fato, a irmã dele tinha lhe tirado a paz que ele parecia ter conquistado com os bons espíritos. E ele ficou pensando a ideia de Emmanuel, no exemplo, se o que é que minha irmã gosta tanto, eu tenho que fazer alguma coisa por ela, vou superar essa mágoa. Aí, percebeu que aqui e acolá, ela dizia que queria comprar uma máquina Singer. Naquele tempo era uma máquina de costura que toda costureira adorava, né? Minha mãe tinha uma máquina Singer, né? Era uma máquina de superior qualidade, parecia, era Singer, Elgin, não sei o quê, mas Singer, né? E aí, ele lembrou dessa história, que ela queria uma máquina Singer. Até que ele disse, eu vou tentar fazer valer esse desejo da minha irmã. Foi a uma loja de eletrodomésticos e procurou saber quanto custava a tal máquina Singer. E ele viu que ele não tinha a menor condição de comprá-la à vista. Uma máquina preta, com letras douradas. Ele chegou lá, quando o rapaz disse o valor, disse, não tem condições. Vinha com gabinete, tudo junto, gabinete de madeira. Mas aí o vendedor disse, se o senhor quiser, a gente pode fazer aqui em várias prestações, se eu pagar em promissórias, duplicatas, fazemos qualquer negócio. Aí Chico pensou, lembrou de Emmanuel, lembrou da irmã, aceitou e comprou a tal máquina Singer em várias prestações. Levou para casa, embalou, está lá. Quando a irmã chega, ele vai para o trabalho. E quando ele volta do trabalho, a irmã está lá esperando, né, ele no alpendre da casa, braços abertos,
todos os dentes expostos, aquele sorriso aberto, aquela coisa. Chico abraça Chico e transmite uma alegria incomum. Nunca ela tinha sido tão afetuosa. Mas Chico, você é médium mesmo, Chico. Porque eu sempre quis ganhar uma máquina Singer. Você leu minha alma, não foi, Chico? E começou a elogiar Chico, e beijava Chico, e dizia coisas, e começou a lembrar coisas da infância, enquanto eles viviam mais juntinhos. Mas ela tinha uma alegria que não conseguia parar de falar e de abraçar o irmão. Era muita energia ali a ser transmitida naquela dinâmica. E aí Chico foi entendendo, né? Foi assimilando aquela energia e disse: Emmanuel tinha razão. Era preciso curar esta mágoa desta forma, fazer um bem àquela que me fez o mal. E assim aconteceu. Depois desse episódio, ele refez a relação com a irmã, fez as pazes com ela, voltou ao equilíbrio, readquiriu a paz íntima e voltou à produção psicográfica que até hoje nos beneficia. Para termos uma ideia, né, da grandeza de pequenos gestos que podem desequilibrar um projeto de paz e pequenos gestos que podem também alterar uma paz que está afetada. Todos nós somos guardiões da nossa própria paz. Então, quando Joana de Ângeles propõe paz em ti, é no sentido mais íntimo. Cada um de nós temos que ter o nosso projeto de paz. Saber exatamente aquilo que nos ameaça mais. E, como toda boa nação, se está ameaçada, se ela sabe que uma determinada outra nação, outro país, pode fazer uma entrada por um flanco, então é preciso reforçar o seu exército naquele lado. Qual o pensamento, qual a presença, enfim, qual a imagem que me perturba a alma? E aí a gente tem que colocar os nossos guardiões de prontidão. Porque uma vez um pensamento infeliz nos penetrando, uma imagem perturbadora, uma vez ficando no nosso coração, começa a fermentar e de fato a paz fica afetada. Os monges medievais diziam aquela história que o coração ele tinha uma tranca e que era uma espécie de cidadela e que cada um tinha que resguardar o seu coração. O nosso coração, naquela expressão feliz de Huberto Roden, no seu livro De Alma para Alma, é, de algum modo, o nosso santuário. As sociedades antigas tinham um respeito absoluto pelos santuários. Não era qualquer coisa que podia entrar no santuário. Não era coisa profana. São as coisas mais sagradas. Então, há determinadas camadas do nosso sentimento, do nosso coração, que nós temos que, de fato, defendê-las. E não permitir que certas ideias, certas imagens, certas inquietações possam ali fazer morada e afetar definitivamente a nossa paz. Por isso, o espírito amigo vai colocar aqui, normalmente, é a dor, quando adequadamente recebida, que se transforma numa espécie de fermento da paz. Mas essa dor, quando recebida com revolta, com inquietação, ela tende a, de fato, perturbar aquilo que a pessoa achava que tinha paz. Basta lembrar, por exemplo, que esse livro, Filho de Deus, recebido por Divaldo, psicografado por Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, foi feita uma coisa, um contexto muito adverso, porque Divaldo estava desembarcando na cidade do México, em 1986, uma semana depois do grande terremoto, a cidade estava só na fuligem. Divaldo, quando chegou no aeroporto, imediatamente já aspirou aquele ar poluído e gripou, foi acometido por uma virose. Passou uma semana inteira trancado no quarto de um hotel. Então, poderia ser a pior das semanas, e Joana disse: meu filho, vamos trabalhar durante essa semana a psicografia deste livro, Filho de Deus, um livrinho de bolso, excelente, que foi exatamente psicografado sob muita dor, com certeza Divaldo lá com coriza, com dor de cabeça, com que a gente possa imaginar um quadro difícil. E
as mensagens são todas de profunda consolação. Ele podia perfeitamente dizer assim, eu não tenho condições de trabalhar, eu perdi a paz nessa questão aqui da minha doença e renunciar àquela possibilidade de crescimento. Chico Xavier dizia certa vez para alguns amigos que era preciso saber até tirar proveito da insônia, era preciso treinar a insônia. Às vezes ele era acordado por entidades, alguma coisa pior, e ele sabia aproveitar até aquela dificuldade para fazer algo muito produtivo no sentido espiritual, de modo que se evitasse o prolongamento de uma inquietação que era plantada para desestabilizá-lo. Então, cada um de nós vai identificar essas ameaças, mas, sobretudo, os recursos que dispomos, não somente para nos preservar, para nos defender, mas também para restaurar a nossa paz, que é fundamental. Há pessoas que até se desequilibram, há pessoas que se desequilibram e com alguma facilidade voltam ao equilíbrio. E há outras que um desequilíbrio leva a outra, tem uma dificuldade enorme de fazer o caminho de volta. Vai depender exatamente do grau de maturidade do indivíduo. Então, é preciso que todos nós, quando revisitando essa bem-aventurança, aliás, são duas bem-aventuranças que Jesus propõe para o problema da paz, bem-aventurados, e Allan Kardec coloca lá como os brandos e pacíficos, Jesus coloca os mansos e depois os pacificadores. Os mansos são aquelas pessoas que de fato já atingiram um alto grau de tranquilidade da alma, que têm a clareza do que estão fazendo aqui na Terra e que, portanto, têm as suas ansiedades controladas. E os pacificadores estão num grau ainda mais avançado, porque não somente eles são mansos, já são pacificados, mas eles são multiplicadores da paz. Eles têm uma capacidade de sementar a paz, de despertar a paz em outras pessoas. A paz que começa entre duas pessoas, daqui a pouco 4, 6, em grupamentos. Hoje, Divaldo, uma outra coisa que Divaldo faz, é exatamente o movimento Você e a Paz. Ele que vai à periferia de Salvador, em lugares em que a criminalidade atinge níveis altíssimos. Ele vai lá, sob a proteção do espírito Joana de Ângeles, que, inclusive, nesses momentos, se submete a uma operação muito interessante. Normalmente, Divaldo está falando ali para 10 mil pessoas. Joana, diz Divaldo, ela fica gigante, e fica do tamanho a ponto de abraçar as 10 mil pessoas lá em Salvador. Então, a pessoa sente a energia de Joana de Ângeles, né? Naquele momento, um espírito, nós sabemos que uma das propriedades do perispírito é a expansibilidade. O perispírito pode se expandir. E um espírito muito elevado pode chegar perfeitamente a essa condição de irradiar-se um tanto mais. Então, o movimento Você e a Paz é uma prova disso. E, efetivamente, a paz para todos nós ainda é um desafio. Porque, via de regra, um dos maiores problemas continua sendo o desamor, quando a pessoa passa a se detestar, passa a investir contra si mesma, portanto, passa a se atacar. Não são mais nem os inimigos externos, é ela mesma, a pessoa contra ela mesma. Ou às vezes o inimigo externo planta a culpa, o inimigo externo de forma ardilosa, faz com que a pessoa, enfim, se ache culpada, e aí o inimigo externo, uma vez plantando o vírus, ele desaparece e o indivíduo passa a assumir um conflito que às vezes originalmente sequer era dele. Nós temos um episódio de alguém que perdeu a paz e a recuperação foi muito difícil, exigiu muito amor. O episódio de Judas Iscariotes. Quando Judas se deixou levar pelas paixões políticas, ele que tinha também a paixão pelo Evangelho,
Ele amava efetivamente Jesus. Ele tinha aquela disposição idealista, ele percebia no mestre aquele que poderia capitanear a entrada de um mundo novo, a precipitação de comportamentos elevados, a fraternidade legítima. Mas, ao mesmo tempo, Judas tinha um coração ainda ligado à hegemonia humana, ao poder humano. E, com certeza, foi vítima fácil dos ardilosos que queriam a morte de Jesus. Então, Judas pensou aquela possibilidade. Por que não precipitar de forma violenta a prisão do mestre? Porque ele tinha a seu favor uma corte de anjos e poderia dar provas do seu poder e ali mesmo fazer uma proclamação do novo reino, dar provas incontestes da sua capacidade e, enfim, humilhar aqueles que eram os falsos poderosos e implantar o reino do amor na terra. Judas estava sob obsessão, inflamado no seu pensamento, ele já não concatenava as coisas com equilíbrio. E foi então que ele foi envolvido nessa trama, as 30 moedas, e aquilo que era um projeto criminoso dos inimigos de Jesus, Judas, sem o saber, terminou sendo um participante, terminou tomando para si uma tarefa que não era sua. De modo que ele, quando percebe, depois da prisão, os excessos, etc., etc., que não estava nada de acordo com o combinado, e que Jesus renunciava à possibilidade de dar provas de ser um Messias da tradição mais agressiva, ele vai lá ao templo e quer devolver a quem lhe contratou as 30 moedas e as lança. E qual a resposta desses homens? Isso é lá contigo. Emmanuel comenta essa passagem, Amélia Rodrigues também o faz através de Valdo Pereira Franco. Isso é lá contigo. Essa sentença deve ter doído muito aos ouvidos de Judas Iscariotes, porque eles foram tão parceiros na hora da contratação, mas quando Judas percebeu que estava, e quando eles perceberam que Judas estava sofrendo, arrependido, eles foram indiferentes. Isso é lá contigo. Agora que você está conflitado, o problema é seu. Então, muitas pessoas são, de algum modo, envolvidas nas tramas do mal e perdem a sua paz. E depois, quando elas voltam, aqueles agentes perturbadores, não recebem deles a menor assistência. Mas a restauração da paz de Judas foi se dando, porque quando a própria Maria Dolores vai cantar que Judas, no seu arrependimento enlouquecido, na sequência, tomado por entidades obsessoras, ele se enforca, ele se suicida. E na sua dor profunda, ele vai aos vales mais distantes das trevas. Mas a sua dor é tão intensa que merece a sensibilidade da mãe de Jesus. Quando Maria Dolores vai encerrar um dos seus poemas bem longos, Judas, ali diante de Maria, se achando indigno daquela mulher luminosa, diz: mas quem és tu, mulher de tanta luz? E Maria responde: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E toma Judas nos braços e o resgata daquela região de dor. É esse mesmo Judas que nós sabemos depois que volta como Joana d'Arc e se redime completamente desse momento de quebra da sua paz. Quem leu a obra Crônicas de Além Túmulo, psicografada pelo espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, e ditada pelo espírito Humberto de Campos, vai perceber que o mesmo Judas Iscariotes, alguns séculos depois, visita Jerusalém, aquela mesma Jerusalém que foi palco desse drama da sua vida, quando ele entregou Jesus. Mas ele agora está pacificado mais uma vez. Ele visita Jerusalém, no entanto, não sente mais nenhuma consciência de culpa. Ele está curado, digamos assim, ele está em paz. Acontece com todos nós. Comete-se um deslize, mas a pessoa se equilibra e passa a observar aquilo como uma experiência,
sem essas cobranças perturbadoras que não constroem. Quem não vê, por exemplo, o episódio de Maria de Magdala, que naquele momento vendia as ilusões e perdeu a sua paz. Aparentemente era a mulher mais desejada da sua época, pelas riquezas acumuladas, pelos prazeres que concedia aos viajantes, às figuras proeminentes de Israel e de Roma. Mas ela não tinha paz íntima, até que uma das suas criadas, faz referência que um certo nazareno vai falar nas cercanias de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E naquele momento vem um estalo. E Maria de Magdala, que no fundo tinha sede de paz, ela atende aquele apelo e vai em busca do Messias. E uma vez se defrontando com a figura do Mestre e ouvindo as suas palavras, o seu coração entra em sintonia perfeita com aquela mensagem. E ela readquire a paz que tinha perdido. Na sequência, nós temos um jovem de uma inteligência fulgurante, Saulo de Tarso, que perdeu a sua paz. Porque ele não entendia, quem leu o romance Paulo e Estevão, de Emmanuel por Chico Xavier, vai perceber que ele está completamente perturbado, porque para onde ele vai tem um tal de Jesus complicando a sua vida. Agora é sua noiva, antes seu cunhado, enfim. E esse Saulo furioso passa a perseguir de forma implacável a todo aquele que adere a esse Jesus. Ele agora, na sua disposição sanguinária, ele precisa dar vazão à sua guerra interna, porque quando a pessoa está inquieta, em guerra interna, conflitada profundamente, ela normalmente é agressiva com os outros, ela tende a perseguir, ela tende a perturbar os outros, porque ela está perturbada. Quem está em paz, irradia paz. Então, Saulo, ele vai exatamente ter essa disposição. Ele vai transformar sua guerra íntima numa guerra externa, numa campanha, num combate, até a estrada de Damasco. E depois, na visita de Ananias e a restauração da sua vista, mas sobretudo no momento que ele se defronta com Jesus, ele ali readquire a sua paz. Mas não é uma paz já pronta, porque nós sabemos que é uma paz processual. Ele vai sofrer intensamente para recompor aquilo que estava em frangalhos dentro da sua própria alma. E se submete a um programa rigoroso proposto lá pelos irmãos Abigail e Estevão. Ama, trabalha, espera e perdoa. Esses 4 pilares foram o roteiro para a construção da paz de Paulo. Às vezes o problema do conflito é muito sutil. Certa vez, e para encerrar a nossa fala, alguém indagou a Chico Xavier se Allan Kardec não estava superado em algumas páginas, pelo menos. Porque havia coisas no Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo que já não existiam mais na França nem em muitas partes do mundo, e que, portanto, Allan Kardec estava desatualizado. E alguém deu um exemplo. Olha, o duelo que era legal na França, alguém marcar um duelo na praça pública, um assassinar o outro, aquilo era legal, era legítimo. Aquele que matasse não seria processado, não seria condenado como homicida, não foi de comum acordo. Acertava o local, acertava as armas, acertava-se as testemunhas e pronto, o duelo era legal, na França do tempo de Kardec. Mas o duelo já não era mais legal, nem na França, nem no Brasil. Então, Chico, alguém dizia, será que Allan Kardec não está superado? Veja esse exemplo. E aí, Emmanuel sugere a Chico que hoje o duelo era muito mais sutil, que a guerra que afronta a paz era muito mais delicada, que ele falava do duelo mental. Ninguém
assim, tem uma arma branca, uma arma de fogo, mas se a mente deseja o mal de outrem, essa pessoa está em guerra deflagrada. Ela está pior do que o Estado Islâmico, está praticando terrorismo, está praticando atentado. Alguém está aqui sentado, num escritório, por exemplo, o outro sentado ali ao lado ou na outra sala, e a pessoa o tempo inteiro, aquele miserável me paga, aquele não sei o quê. Está emitindo ondas direto que vão ter um roteiro, um endereço certo. Aquela pessoa, se não tiver suas defesas espirituais, daqui a pouco vai estar com dor de cabeça, irritação, porque está recebendo aquele jato de fluidos partindo da pessoa que lhe odeia. É o duelo mental. E se desejar odiar também, fica lá a guerra completa, né? Bala vai, bala vem. No entanto, a paz é muito mais fácil. Certa vez, narra-nos Ramiro Gama, nos seus lindos casos Chico Xavier, Chico estava indo ao trabalho, mas estava, como quase sempre, um tanto apressado. E o mineiro gosta de conversar um pouco, uma prosa, naquele tempo. Hoje em dia o mineiro talvez já não converse tanto, sobretudo os mais urbanos. Mas enfim, ali em Pedro Leopoldo a vida era muito pacata, e Chico corria para o trabalho, para a Fazenda Modelo, em Uberaba, até que ele já estava atrasado para a condução, e alguém começa a gritar, Chico, Chico, e ele disse, é aquela senhora que gosta de conversar muito, se eu parar e voltar, são 10 minutos, vou chegar mais do que atrasado, eu vou fingir que não estou ouvindo, né? Chico tentou mentir para si mesmo. Eu não vou dar atenção, porque ele fez um cálculo. Olha, se eu for dar atenção a ela, eu vou deixar de cumprir um dever que é meu trabalho. Então, nesse caso, eu vou cumprir o meu trabalho. De 2 erros, pelo menos, eu acerto um. Aqui, vou acertar uma coisa. E aí, a mulher continuava, Chico, Chico, e ele não parava, né, o seu passo. Porque ele lembrou, né, que aquela mulher era mulher de muita conversa. Até que Emmanuel aparece e diz, mas Chico, você não está ouvindo a companheira lhe chamando esse tempo inteiro? Aí ele mentalmente disse, mas meu irmão, você não está vendo que eu estou atrasado para o serviço? Sim, mas ela está lhe pedindo a atenção. Você sabe o que ela está querendo lhe fazer ou está precisando? Aí, diante daquela cobrança, Chico estanca o passo, volta e vai dar atenção àquela senhora, vai lá, ela está lá na porta da casa dela, e lá de lá ela vai dizendo assim, Chico, ele nem chega na própria porta, se aproxima dela, ela diz, Chico, Deus te abençoe. E naquele momento os espíritos fazem com que ele tenha um transe mediúnico e ele perceba totalmente a beleza da cena. Quando ela diz, Deus te abençoe, da boca dela até o coração dele, um halo de muita luz perfumada. Porque ele lembrou que num dia anterior ele tinha ido lá aplicar passes a ela, estava adoecida. E ela, por gratidão, naquele momento queria manifestar a sua gratidão apenas com isso, Deus te abençoe, mas aquilo vinha do coração dela. Então saiu aquela vibração amorosa, né? E Emmanuel desejava mostrar que Chico tinha que atentar para isso. Quando nós nos entregamos a pensamentos e a palavras de paz, efetivamente estamos nessa campanha de ser pacificador. E, efetivamente, é um trabalho de paciência, porque a paz ainda não é a realidade universal. A dor ainda continua fazendo o seu trabalho retificador na terra, mas todos nós saberemos receber essa mesma dor, como lembra o Espírito Amigo, e a semelhança de Tagore, de Divaldo e outros tantos, manter a jovialidade, manter a tranquilidade, sabendo que dias melhores, dias de paz, estão sendo construídos e que, portanto, a realidade proposta pelo Evangelho é uma questão que vai se realizar no tempo, está se realizando paulatinamente. No começo, dentro de cada um de nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.